Oi, eu sou a Joyce Pascovitch, esse aqui é o Somos Conversa e eu estou muito orgulhosa de entrevistar hoje esse convidado muito especial, que é o Pedro Pacífico, mais conhecido como Bookster, e a gente vai falar justamente desse universo aqui, dessa maravilha que tanto o Pedro quanto eu amamos. A gente vai falar de livros, de literatura. Pedro, seja muito bem-vindo. Para mim é uma delícia e um orgulho te entrevistar, porque esse tema é um tema que, além de eu gostar muito, eu sei que é um dos temas da sua vida. Quanto mais gente gostar disso, melhor, né? Exatamente. Pedro, quando que você descobriu que você poderia ser alguém, porque você é advogado, certo? Mas hoje em dia você é advogado e você é o Bookster. Quando que você descobriu que você poderia ser alguém no mundo dos livros e da literatura? Joyce, bom, em primeiro lugar, queria agradecer esse convite, uma delícia, tá? Ainda nesse cenário, né, que a gente fica só olhando aqui, babando qual vai ser a próxima compra da vez. Mas, como você disse, realmente, essa vida dupla, essa dupla jornada que aconteceu de uma maneira muito espontânea, muito orgânica. Nunca na minha vida imaginei que um dia isso fosse acontecer. Eu brinco, se alguém há uns 8 anos chegasse para mim na rua e falasse, ó, daqui a alguns anos você vai estar falando de livro, sendo entrevistado, com rede social. Você sempre gostou de ler, desde pequeno? Vocês me enganaram, vocês estão enganados, porque a pessoa não sou eu, é outro Pedro. Mas isso veio de criança já? Então, e é curioso porque não de forma tão forte. E as pessoas tendem a achar que sim, né? Porque a gente tem essa ideia, o leitor é aquele leitor desde criança, aquele apaixonado, aquele rato dos livros. Mas para mim, o livro esteve presente desde a infância, mas de uma forma inconstante. Ele oscilava. Então, tinha épocas que eu lia mais, tinha épocas que eu praticamente não lia. Na adolescência eu fiquei anos, talvez quase lendo nada. Aí eu voltava, aí depois parava. Eu acho que por eu não nascer numa família de leitores... Não era uma família intelectual, né? Zero intelectual. Meu pai é advogado, minha mãe é psicóloga, isso, hein? mas é zero intelectual. Não, até hoje meus pais não leem. Então, eu tinha um interesse, mas eu ficava meio perdido no que ler. Eu não tinha uma curadoria, né? O que eu vou ler? Se ninguém ao meu lado fala sobre livros... Como é que você começou a escolher seus livros? Quando eu era assim, adolescente, eu ia muito pela lista dos mais vendidos. Eu lembro de pegar o livro, pegar a revista Veja, que meus pais assinavam, e lá no final tem a lista, e eu meio que pegava aquilo e falava, vou gabaritar essa lista aqui. Mas tinha muita coisa que acabava não gostando, e isso gerava uma certa dúvida em mim, porque eu pensava, se eu tô lendo a lista dos mais vendidos e não tô gostando de... Que dirá dos outros? Será que eu não gosto de ler muito? E aí só hoje que eu fui entender que na verdade a lista dos mais vendidos não é necessariamente os melhores livros, mas são os que vêm, os mais comerciais. Fáceis de vender. Exatamente. Então foi algo aos poucos, e aí realmente esse mosquitinho da paixão pela leitura me picou quando eu estava já no final da faculdade de Direito. Foi um livro especial? Não. Foi o que foi? Na verdade, eu descobri nas redes sociais que existiam perfis que falavam de livros. Então, antes de eu virar o influenciador que incentiva as pessoas... Influenciador de livros é maravilhoso. Antes de eu virar essa figura, eu fui muito incentivado pelas redes sociais a ler mais. Então, eu sou a prova de que o meu trabalho funciona. Você pode influenciar as pessoas. Eu descobri esse universo de pessoas que falavam sobre livros. Comecei a realmente a ter esse guia que eu não tinha. Então, quando eu não sabia o que ler, ficava perdido. Não, agora eu tinha alguém que me ajudava. Até porque hoje em dia, cada vez, essa figura da livraria com um livreiro que realmente... Muito importante. Mas está cada vez mais escassa. Em São Paulo a gente tem esse privilégio. Mas necessária também. Necessária. Então a internet vem para suprir um pouco essa falta, sabe? E foi isso. Foi, na verdade, a internet servindo como esse guia, me orientando. Quando você chega, o que eu vou ler? Olha a quantidade de livro. Se não tem alguém para me dar orientar, esse daqui talvez você goste, esse daqui não sei, talvez não, que você não está acostumado a ler, esse autor tá legal, sabe? Então, foi isso que a internet me serviu, e é isso que hoje eu tento ser para as outras pessoas. E qual foi um livro transformador na sua vida? Qual foi o que marcou? É engraçada essa pergunta, porque é difícil responder só um. 3. A depender do momento da minha vida. Tá, vamos de 3. Vamos de 3.
Tem um livro que é curioso as pessoas quando eu falo, que é Frankenstein. É um livro que me marcou muito. Primeiro que o Frankenstein foi escrito pela Mary Shelley há 2 séculos atrás. Ela, uma garota super jovem, com 19 anos, escreveu um livro que é muito diferente do que a gente está acostumado a ouvir de Frankenstein no mundo pop. Não, é uma coisa muito mais profunda. E fala muito sobre os nossos monstros internos. E foi muito no momento que eu estava cheio de monstros, dialogando com meus monstros internos, sendo o principal a questão da sexualidade. Então, que você aborda no seu livro. Abordo muito no meu livro. No 30 Segundos Sem Pensar no Medo, eu falo lá de Frankenstein. Tem 73 livros que eu menciono no meu livro, então foram importantes na minha vida de alguma forma, mas Frankenstein é um deles. Capitães da Areia, um livro que marcou na adolescência. Então talvez seja a primeira ideia de um livro que eu gostei muito, sabe? De um livro que na escola, lá além daquelas coisas por obrigação, eu falei, olha, dá pra ser legal a literatura. Então foi um livro que me marcou muito. E, mas aí é muito. Cada momento da minha vida eu acho que tem livros com os quais eu me identifico, assim. É difícil, tem autoras, por exemplo, uma autora que eu fui descobrir que eu sou apaixonado, Lígia Fagundes Telles. Linda, maravilhosa. Ciranda de Pedra é um lindo maravilhoso. Antes do Baile Verde também é lindo. Baile Verde, os contos dela, as meninas. Então, isso, também descobrir literatura nacional, que não seja apenas Jorge Amado, sabe, os cânones. Guimarães. Tem muita coisa boa sendo produzida agora, que muita gente não conhece. Fala alguns de agora que você recomendaria para eu ler, vamos lá. Vamos lá, você já até comprou um aqui, Socorro Racioli, que eu gosto muito, A Cabeça do Santo, Oração para Desaparecer. Conceição Evaristo, uma autora assim, maravilhosa, necessária, com Poncia Vicêncio, Olhos d'Água, Becos da Memória. Ela merece ser muito lida. Quem mais? Tem Um Defeito de Cor, que para mim é um dos livros mais necessários, né, para o brasileiro ler, da Ana Maria Gonçalves. Acho que esses 3... Como que eu estou ouvindo você falar, e você é advogado, você está no meio de disputas, né, de grandes empresas. Como é a sua rotina de leitura? Que horas você consegue ler? Como é que funciona? É um desafio. A minha rotina é cada vez mais corrida e cansativa. E para ler, às vezes você está muito cansado, você dorme, né? Você começa a ler, você dorme. Então, eu tenho dias que hoje em dia eu mal consigo ler, mas eu tento fazer realmente da leitura um hábito diário. E esse para mim é o segredo para as pessoas que querem ler mais. Que horas é esse hábito diário? Antes de dormir. Eu leio antes de dormir. Eu deito e leio, nem que seja 2 páginas, eu preciso ler. É muito doido como hoje em dia, se eu deito sem ler, o meu cérebro não desliga. Eu vou demorar 1 hora para dormir. Você não fica ligado no texto? Não, ao contrário, ele me relaxa. Porque eu acho que com a leitura eu consigo focar numa atividade. A gente está ficando cada vez mais doente com essas redes sociais, celular, quantidade de informação que a gente recebe, estímulo rápido. O livro não, o livro é um momento que eu consigo parar. É como se fosse uma meditação para mim. A gente estava falando de yoga, é como se fosse a minha yoga também. Um momento que eu estou lá focado numa atividade. E aos poucos eu vou me desligando. Tanto é que quando eu fecho o livro, eu estou dormindo assim, em pé. Nas últimas partes eu estou assim, sabe? Porque é justamente essa sensação de relaxamento que a leitura me traz. Você não tem TV no quarto? Não. E você não tem aquele impulso de pegar o celular na hora de deitar? Às vezes tenho. E às vezes, quando eu vejo, eu perdi 1 hora. Em besteira. Então o que eu tento fazer hoje em dia? Eu pego o celular para dar boa noite para ele. Eu falo, botei aqui coloquei o meu despertador, quero que a pessoa acordar, tá? Mandei no banheiro, com o carregador carregando, e vou pra cama. Porque deitar na cama com o celular na mão, aí você entra naquele vórtex, que é todas as redes sociais, você fica de uma pra outra, aí você cai nos vídeos, você não sabe nem o que você tá vendo, que você fica 1h30. É verdade, é verdade. Agora, o brasileiro, né, em geral, ele lê muito pouco, por vários motivos, não dá nem pra criticar. Mas vamos lá. Fala de 3, 4 ou 5 livros ou alguns autores que você acha que a gente poderia indicar para trazer essas pessoas para o mundo encantado da literatura. Porque eu tenho certeza que tem um gancho lá, né? Um gatilho. Que se a gente acessar esse gatilho, a gente traz o leitor. Sim. Vou falar, mas antes acho importante a gente dizer uma coisa.
esse gatilho também está muito ligado a uma mudança da perspectiva do leitor sobre o que é literatura. O que acontece hoje em dia? As pessoas, elas buscam nos livros respostas e soluções mágicas. Elas enxergam a leitura, vida delas, né? Elas enxergam a leitura como uma ferramenta utilitária. Então, já que eu vou ler algum livro que me resolva alguma coisa. Autoajuda. Que me traga como ser um líder, como ser milionário, como lidar com meus relacionamentos, como comunicar com as pessoas. Então, essa visão de que se eu ler é para tirar alguma coisa imediata disso, isso é muito ruim. Um profeito. Porque afasta as pessoas totalmente da literatura que a gente falou aqui. Que é a arte, que é a né? ficção. As pessoas não gostam de ler ficção porque elas acham que é perda de tempo. Então, enquanto elas começarem a achar isso, primeiro, elas vão começar só a ler esses livros que eu mencionei, que são muitas vezes livros chatos, e às vezes ela acha que ela não gosta de ler, porque é muito comum as pessoas me mandarem mensagens assim: nossa, eu acho que eu não gosto de ler porque eu tô tentando e não consigo. Aí eu falo: o que você tá lendo? Me manda as últimas leituras. Não tem outra, é sempre esse tipo de livro. Realmente, são leituras repetitivas, né? E esse não é entretenimento necessariamente. O que eu falo para as pessoas é: enxerguem a leitura assim como você enxerga um seriado, um filme. Se isso for perda de tempo para você, permita-se perder tempo. Porque perder tempo é maravilhoso. E perdendo tempo se aprende muito. E é um aprendizado a longo prazo, aprendizado sobre o outro. Tem a ver, de alguma certa maneira, com aquele ócio criativo, né, do Domênico De Masi. E sobre o outro, né? Você ler sobre a outras realidades, sobre outras vivências, você se conhece melhor. Então, acho que isso é muito importante. E a pessoa saber, já que eu vou ler ficção, o que eu estou com vontade de ler? Pô, peguei uma sinopse ali, de monstro, me deu vontade, vamos ler um livro de monstro, tá tudo bem. É de bruxa, de romance romântico e tal. Sem preconceito. Sem preconceito. E aos poucos você vai se entendendo. A partir do momento que você traz o hábito, consegue ler mais, você fala: então vou me aventurar um pouquinho aqui. Vou ler um clássico, uma coisa pra mim seria mais diferente. Pô, gostei, não gostei. Gostei, vamos para o próximo. Um prêmio Nobel. Exatamente, você vai se aventurando. Então eu tento também fazer essa curadoria para as pessoas. E agora, respondendo a sua pergunta, talvez pensar em livros mais coringas, que eu acho que as pessoas tendem a gostar muito. Mas se você não gostar, tá tudo bem. Tá. Eu acho que Tudo é Rio é um livro da Carla Madeira, é um livro que eu falo com ela, né? Tive o privilégio de ter virado amigo dela e eu falo: Carla, o Tudo é Rio, ele é um livro coringa. Quando as pessoas me pedem para começar a ler, eu falo Tudo é Rio, porque dificilmente você vai gostar. Prende, é uma leitura, uma escrita boa. É um novelão, né? Novelão que te faz refletir. Aliás, a Carla fazia novela na Globo, né? Você sabe disso? Ela tem... O que ela já fez de coisa, assim, ela cantora, pintora, super publicitária. Ela é uma caixinha de surpresas. A própria Socorro Acioli, com Oração Desaparecer e A Cabeça do Santo, eu acho que são boas opções. Tem um livro que eu gosto muito, chama Eu, Tituba, Bruxa Negra de Salem. Um livro super interessante. Nunca ouvi falar. É, super interessante. Da Maryse Condé, uma autora caribenha. Nossa, já vai comprar aqui, né? Ela até faleceu recentemente. Ela era uma autora que era cotada para vencer Prêmio Nobel de Literatura, uma aposta. Esse livro é muito interessante. Ela pega a vida de uma mulher ex-escravizada que foi uma condenada nos tribunais de Salem por bruxaria. As bruxas de Mas Salem. ela foi esquecida pela história porque ela era uma mulher escravizada e negra. E ela então tenta, pela mínimos resquícios históricos que sobram dessa personagem, dessa pessoa, a Tituba, pega a ficção para preencher essa lacuna que a história deixou passar, sabe? Então é um livro que eu gosto muito, que eu indico. Caderno Proibido, um livro muito interessante, da Alba de Céspedes, que inspirou inclusive Helena Ferrante. É um diário de uma mulher na década de 50, uma mulher de 40 e poucos anos, que vive aquela vida de dona de casa em função dos filhos. Como chama esse? Caderno Proibido. Ela vive em função dos filhos, vive em função do marido, e ela começa a escrever um diário, refletir sobre a vida dela, entender o que ela está vivendo. Esse muito também interessante. vou comprar agora. E também terminei de ler um agora, que eu gostei muito, de uma autora brasileira, um livro que eu falei para ela que deveria ser mais lido, porque é muito interessante, apesar de muito triste. Ela se baseia numa história real, chama Nem Sinal de Asas. Uma história real, que aconteceu na Espanha, de uma mulher que faleceu, e só foram descobrir o corpo dela 5 anos depois. E ela ficou impressionada com isso e falou assim: como é que uma pessoa chega num estado de solidão tão profundo, de não ter ninguém? Deu falta. Dá falta. E ela tenta entender, vamos reconstruir a vida, porque ninguém sabe nada dessa mulher. E aconteceu, a mulher tinha certo dinheiro, então ficou com débito automático, as contas. Que loucura. Foram descobrir quando parou de pagar depois de 5 anos a luz, e aí, né, eles chegaram lá e falaram: minha filha, vamos pagar.
e aí descobriram. Nossa, que triste. E depois ela foi descobrir que tem vários casos desse, então é um livro muito interessante, que eu gostei muito e acabei de ler de uma autora jovem que vem escrevendo muito. Pedro, você escreveu um livro, né? Esse livro que você escreveu é porque você queria escrever um livro ou porque você queria, de uma certa maneira, compartilhar a sua história? Na verdade, eu tinha muito medo dessa ideia de escrever um livro. As pessoas me perguntavam e não era algo que passava assim na minha cabeça. Mas as editoras começaram a me procurar, pedir para eu escrever um livro. Porque você já era um influenciador de Exato. livros. E aí, quando a Intrínseca, que é a minha editora, veio e falou, pensamos nisso. Eu falei, isso eu tenho na minha cabeça. Isso eu consigo escrever, tranquilo. Que legal. E que foi justamente esse processo da minha relação com a leitura. Como a leitura fez parte da minha vida e como ela esteve presente nos momentos mais delicados. Sobretudo a questão da sexualidade. Então eu sentia que aqueles temas que eu trouxe no livro, eu precisava falar sobre isso. Eu tinha muito essa necessidade. Eu falava aos poucos no dia a dia pelas redes sociais, mas eu precisava consolidar aquilo. Porque se eu tentasse escrever qualquer outra coisa, esses temas iam ficar atravessando e iam me impedir, porque era como uma coisa que eu precisava colocar para fora, sabe? Foi uma sensação muito isso, assim, sabe assim, não, posso relaxar agora, já tá lá, tá num lugarzinho. Bom, essa conversa, Pedro, para mim foi maravilhosa, eu tenho certeza que para quem está nos assistindo aqui no Somos Conversa, vai ser uma coisa rica, vai ser uma coisa importante de ser ouvida, vista e compartilhada. Você iluminou esse caminho pra gente. Então eu queria te agradecer e dizer para você continuar assim, porque a gente precisa disso. Eu que agradeço, Joyce, foi um prazer. Se deixassem, a gente ficava aqui horas falando com um cafezinho, um bolinho. Gente, horas. Então eu queria agradecer quem nos assistiu e deixar esse convite, né? Leiam e pensem na leitura como um hábito diário, um pouquinho todo dia. Eu sei que nossa rotina é corrida, mas 5 páginas por dia já é suficiente. E comece lendo pelo que você tem vontade mesmo. Muito bom.